já estamos em direto. Pedro Passos Coelho, muito boa tarde. Em primeiro lugar, que significado tem vir a uma feira desta dimensão como é a Expo Facic? É importante que nós possamos dar o nosso contributo também para ajudar a dar visibilidade a este esforço que é feito no nosso território, neste caso em Cantanhede, que é um município que tem apostado tanto em promover o investimento, quer nas áreas tradicionais, quer em áreas de ponta, como é o caso da biotecnologia. É importante que as pessoas percebam que o nosso futuro joga-se muito também na capacidade de os nossos autarcas e o país em geral, o Governo, poder atrair investimento em áreas de alto valor acrescentado. E aqui a Câmara Municipal de Cantanhede há vários anos que aposta neste tipo de iniciativas que, no fundo, vão mostrando aquilo que é o trabalho de todos os dias, de contactar com os investidores, propiciar boas condições para a instalação das empresas, atrair investimento tecnológico mais avançado e, claro, isso depois tudo se mistura com outras ofertas que aqui também podem observar e que são importantes e que nesta época em que o país está um bocadinho mais de férias, digamos assim, acaba por também estar um bocadinho mais receptivo para olhar para estas realidades. Fala agora também dessa questão do país e generalizando um pouquinho, ainda não tivemos a oportunidade de ouvir a sua opinião relativamente à possibilidade de ausência de sanções. Qual é a sua opinião sobre este assunto? A mesma que tive desde o início. Pareceu-me que não fazia nenhum sentido estar a discutir um quadro de sanções a Portugal e recordo aquilo que disse durante todo este tempo. Se as sanções tivessem que incidir sobre o tempo passado, seria um absurdo, porque Portugal foi dos países que mais se esforçou e que mais sacrifícios empreendeu para poder corrigir os desequilíbrios de muitos anos e, portanto, não faria sentido que a Comissão Europeia aplicasse sanções a um esforço que foi um dos maiores ao nível europeu. E no contexto presente também não faz sentido, é prematuro estar a falar de sanções, porque a Comissão Europeia aceitou o projeto de orçamento que o governo português apresentou em Bruxelas e uma vez que o aceitou, enquanto não se chegar ao final do ano para se medir o que realmente aconteceu, não faz sentido estar, é completamente prematuro estar a falar de sanções, portanto ainda bem que essa questão ficou arrumada, tal como o PSD disse, prevaleceu o bom senso. E agora, sobretudo, o que importa é colocar os olhos no futuro e esperar que o Governo faça aquilo que é suposto fazer, independentemente das escolhas políticas que são realizadas, que as nossas contas possam bater certo, que o déficit seja o menor possível, porque isso significa, para o futuro, menos impostos para os portugueses e menos dívida para o Estado. Pegando a questão das sanções, doutor, hoje já houve um aviso relativamente aos fundos estruturais. Temos que ter algum cuidado nas contas, senão há a possibilidade de congelamento em 2017. Eu insisto naquilo que disse. Acho que não faz sentido nenhum estar a falar em sanções dentro do quadro passado ou do quadro presente. Daqui para a frente, creio que o Governo tem à sua disposição aquilo que são os instrumentos de governação que podem garantir que as metas sejam alcançadas. Do meu ponto de vista, há um desafio muito grande, porque as opções que foram feitas envolvem riscos orçamentais que são elevados, mas o Governo é que poderá responder agora pela execução do orçamento. O Governo tem insistido em que as contas estão bem encaminhadas. Se for assim, não teremos nenhum problema e toda essa conversa a propósito dos fundos estruturais mostrar-se-á, como disse o Sr. Presidente da República, um tema evaporado. É uma questão que evapora com a execução do orçamento. Se não for assim, o Governo terá de tomar as medidas que achar que são necessárias para evitar que um cenário desses possa ocorrer. Mas o Comissário disse precisamente disso, que acredita que não haverá uma crise política e que está, de facto, confiante nesse orçamento, mas a minha pergunta é se também acha que realmente é assim, que se evaporou também essa possibilidade de crise política. Eu isso não posso responder, porque, como sabe, o Governo tem uma maioria no Parlamento e dentro dessa maioria não se conta ao PSD. O PSD não está no Governo, está na oposição. Quem está no Governo e na maioria que apoia o Governo é que tem de pronunciar-se. Uma coisa nós sabemos, só haverá uma crise política se houver uma crise na maioria que governa o país. Se os partidos que estão na maioria têm afirmado que estão coesos, que estão no essencial convergentes, não há nenhuma razão para quem está na oposição duvidar disso.
portanto, essa é uma matéria que está a cargo do atual Governo e da maioria que o suporta. Só voltar aqui um bocadinho atrás à questão do Comissário Europeu da Economia Digital disse hoje, em relação às contas, Portugal e Espanha têm que pôr ordem nas contas públicas. Há aqui dois discursos. Há um discurso da Comissão sobre o estado das contas públicas portuguesas e um discurso do Governo. A Comissão pronunciou-se agora sobre a questão das sanções. E, portanto, eu não vou discutir o que é que um comissário ou outro comissário pensa. Porque a Comissão já disse o que pensava sobre isso. E, portanto, para mim é uma matéria que está arrumada. No que respeita ao passado, é uma matéria que está arrumada. No que respeita ao futuro, a Comissão Europeia só se pronunciará no futuro. Pronunciar-se-á quando o Governo português apresentar a proposta de orçamento para 2017 e, de resto, irá fazê-lo relativamente a todos os outros governos, não é só em relação ao Governo português. Irá pronunciar-se quando este exercício ficar concluído, portanto, a seu tempo veremos qual é a avaliação que é feita e quais são os resultados que vamos obter. Não vou agora comentar aquilo que um comissário individualmente possa dizer. O que posso é, em todo caso, aproveitar para endossar um reconhecimento público pela ação muito positiva que o comissário que foi designado por Portugal, o engenheiro Carlos Moedas, desenvolveu no quadro de todo este debate em torno da situação económica portuguesa. É notório que o engenheiro Carlos Moedas, não sendo um comissário que represente estritamente Portugal, é um comissário de nacionalidade portuguesa que, na sua intervenção dentro da Comissão, jogou um papel importante para que a Comissão tivesse tomado uma decisão de bom senso, que foi a de recomendar ao Conselho Europeu que arquivasse a questão das sanções contra Portugal. E quero, nesta ocasião, porque ainda não tinha publicamente feito nenhuma referência a isto, sublinhar com muito agrado e com muito orgulho o contributo que o engenheiro Carlos Moedas deu para que este debate tivesse inteligibilidade, fosse bem entendido, quer pelos portugueses em geral, quer sobretudo pelos seus colegas comissários europeus, e aproveito também para sublinhar a posição que o próprio Presidente da Comissão Europeia assumiu em todo esse debate, que me pareceu ser muito importante. Agora que essa questão está arrumada, eu acho que nós temos de pôr os olhos no futuro. E isso é o que interessa. Ficamos satisfeitos por saber que no exercício que foi feito recentemente de stress tests aos bancos não tivessem ficado contemplados bancos portugueses que pudessem trazer apreensões ou preocupações para Portugal. É muito importante que o exercício que teve lugar incidisse sobre os bancos que poderiam ter uma situação mais problemática e ficamos satisfeitos por saber que nesse exercício não teve de ser incluído nenhum banco português, o que significa, portanto, que a nossa situação financeira ou dos bancos portugueses, não sendo a melhor do mundo, é uma situação que não inspira preocupação ao nível europeu, uma preocupação maior, e isso é bom. E, em segundo lugar, é bom também que possamos estar todos fixados agora no exercício económico para o futuro. E o que é preciso agora é que o Governo possa fazer o seu melhor para que a estratégia económica ponha o país a crescer. E esse sim parece-me ser o debate que está por fazer em Portugal. Nós precisávamos de ter uma economia a crescer bastante mais do que aquilo que tem vindo a crescer, a atrair bem mais investimento do que tem estado a acontecer, praticamente está estagnado o investimento, seja o investimento público, seja o investimento privado, e essas são as variáveis mais importantes para que nós possamos gerar crescimento, emprego e dar sustentabilidade, digamos, à nossa recuperação económica. E isso é que hoje deve merecer a nossa discussão, a nossa atenção e a apresentação de soluções práticas que, de certa maneira, permitam às pessoas acreditarem que depois dos sacrifícios todos que fizemos, que o que nos espera no futuro próximo é um futuro melhor e não um futuro pior e que, portanto, podemos andar para a frente e não para trás. Doutor, há uma questão da banca que está na ordem do dia, Caixa Geral de Depósitos. Faz sentido que a Caixa Geral de Depósitos não entre na contabilidade do déficit, na sua opinião? Essa é uma matéria que tem de ser discutida com a Direção-Geral de Concorrência. Nós, no passado, fizemos a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos em 2012 e essa recapitalização foi a déficit. Se a Comissão Europeia hoje tiver um entendimento diferente, deverá justificá-lo. Eu espero, honestamente, que possa
ser poupada essa medida na contabilização do déficit português, embora saibamos que ela irá sempre a dívida, porque se o Estado meter lá mais dinheiro, terá de contrair dívida para pôr lá esse dinheiro. Portanto, o que puder ajudar, digamos assim, a que o nosso desempenho do ponto de vista do déficit melhore, é bom, porque, como sabe, a Comissão Europeia deu mais um ano a Portugal para sair do procedimento por déficit excessivo e isso só acontecerá, de facto, se, medidas extraordinárias incluídas, o nosso déficit não for superior a 3%. Se for superior a 3%, já não conseguiremos cumprir essa meta que foi fixada pela Comissão Europeia de sair do procedimento por déficit excessivo em 2016. Portanto, eu espero que não se contabilize isso no déficit, mas como lhe digo, não estou em condições de poder confirmar isso, porque isso não tem confirmação. Há jornais que dão essa notícia e nós já nos vamos habituando a que muitas das notícias sejam dadas nos jornais, mas não confirmadas pelo Governo. O Ministro das Finanças ainda ontem esteve no Parlamento, teria tido uma boa possibilidade, já que esteve na Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, de poder confirmar essas coisas, mas não confirma. O Ministro das Finanças, cada vez que fala, deixa imensas dúvidas para o futuro, mas nunca esclarece nada, o que é uma coisa extraordinária. Muito obrigado a todos.